Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 42.2. Uma aula que, como você já sabe, vai resgatar os conhecimentos da aula passada. Vamos revisar. E por falar em conhecimento da aula passada, tu tá lembrando? Tá lembrando do que a gente falou? Bom, se você falou, professor, nós falávamos sobre refração da luz, então você está certo. Mas vamos ser mais específico. Mais do que isso, nós falávamos sobre refração da luz ao atravessar lentes, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre lentes, que podem ser lentes convergentes, lentes divergentes, correto? Essas lentes ganhavam nome conforme o seu formato. Então, por exemplo, assim, você vai ter uma superfície convexa desse lado, uma superfície convexa desse outro lado, então ela é uma lente biconvexa. Se você tem nessa lente um lado plano e de outro lado um lado que é convexo, então você vai ter uma lente plano-convexa. Você vai ter uma lente que um lado é côncavo e o outro lado também é côncavo. Que lente é essa? É uma lente bicôncava. Plano-côncava e convexo-côncava e côncavo-convexa. Então o nome que elas possuem está 100% alinhado com o formato que elas possuem. Tudo bem, pessoal? E aí, lembrando que, no geral, via de regra, as lentes com bordas finas são convergentes, tá? Lentes bordas finas, no geral, são convergentes. Contanto que o índice de refração da lente seja maior do que o meio ao qual ela está. Aí ela se comporta como convergente. Agora, as lentes de baixo, via de regra, as lentes de bordas espessas ou bordas grossas, elas são lentes divergentes. Aí é a mesma exceção, né? Contanto que ela esteja com a refração superior ao meio. No momento que eu inverto isso, coloco essa lente aí no meio de refringência maior que ela, aí inverte o comportamento da lente, tudo bem? Bom, vamos lá. Lente esférica convergente. Essa lente é borda fina, os raios incidem de forma paralela ao eixo principal, incidem sobre a lente, passam por duas refrações e eles vão convergir em um dos focos da lente, nesse caso o foco 1, que está a uma distância focal do centro da lente. Você pode ter lentes divergentes. O raio incide de forma paralela ao eixo principal, atravessa a lente após duas refrações e, eles formam o cônico divergente ali, eles vão se afastar. No entanto, o prolongamento dos raios, vão se encontrar no foco 1, ok? Olha lá, convergente, divergente. Lente biconvexa e a outra lente bicôncava, ok? Lembrando que aqui, elas têm um índice de refração maior, né, do que o meio. Aí se você inverter isso, você já sabe que elas vão se comportar de forma diferente. Tudo bem, pessoal? Continuando. A lente convergente. Olha só, eu posso formar imagens dela aqui a partir do encontro desses dois raios principais. Esse raio passando pelo foco 2 e saindo da lente de forma paralela ao eixo principal. E esse outro raio chegando paralelo ao eixo principal e saindo da lente mirando no foco 1 da lente. O encontro dos dois raios vai se encontrar aqui, no nosso ponto de imagem. Então vai ser uma imagem real, invertida, né? Portanto, de cabeça para baixo, ok? Eu posso ter no ponto antiprincipal também a formação de uma imagem de mesmo tamanho e real, invertida. Posso ter ainda, se o objeto estiver entre o ponto antiprincipal e o foco 2, uma imagem real, invertida, porém maior que o objeto. Posso ter um ponto na frente da lente, que se eu colocar o objeto, ele não vai formar imagem nenhuma, tá? Então, na lente convergente, se eu colocar ali no ponto de foco, ela não vai formar imagem nenhuma, ou seja, uma imagem imprópria. E se eu colocar o objeto entre o foco, né, e a lente, aí nesse caso, ele vai formar uma imagem maior que o objeto virtual e direita. Tudo bem? Eu mostrei isso no finalzinho da aula passada. E já a lente divergente, ela só vai formar um tipo de imagem, tá? Eu coloco o objeto aqui,
a partir desse raio aqui, ó, paralelo ao eixo principal, aí vai divergir, o prolongamento dele volta e passa no foco 1. Aí o segundo está direcionado ao foco 2, então ele sai paralelo ao eixo principal. O prolongamento dele se encontra aqui, forma uma imagem virtual direita e menor que o objeto, tudo bem? Essas daí são as duas possibilidades de formação de imagens dessas lentes que nós estamos explorando. Então agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Vamos à correção da nossa primeira questão. Manda na tela. Questão 1. Um estudante assistiu um vídeo onde um escoteiro, brincando com uma lente, em dias de sol, acendeu uma fogueira com pedaços de galhos, concentrando os raios solares da luz do sol nesses materiais. O estudante deseja reproduzir o feito e queimar uma folha de papel, concentrando com apenas uma lente um feixe de luz solar na superfície da folha. Para tal, ele dispõe de 4 lentes de vidro, cujos perfis são mostrados a seguir. Para conseguir seu intento, o estudante poderá usar as lentes, aí nós temos as opções, né? A lente 1, 2, 3 e 4, tá? Qual dessas que ele deve usar? Então vamos lá. A lente convergente consegue concentrar todos os raios paralelos em um único ponto. Então, olhando as opções que nós temos, né? Qual delas que vai ser a lente convergente? Dá uma olhada. Nós vamos ter aqui a primeira, ó, lente borda fina, né? E a outra lente borda fina vai ser a terceira, ou seja, uma lente biconvexa, uma lente aqui, essa é bicôncava, ela é divergente, não vai servir. Essa daqui ela é plano convexa, ela vai servir, e essa daqui também. E essa daqui é plano côncava, ela é divergente, ela também não vai servir. Então nós vamos ter as lentes 1 e 3, né? Nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra B. Questão 2. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluto é 1,5 é convergente no ar. Quando mergulhada num líquido transparente cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela será convergente, ela será divergente, ela será convergente somente para a luz monocromática, se comportará como uma lâmina de faces paralelas, não produzirá nenhum efeito sobre os raios luminosos. E aí a nossa resposta é que ela será divergente, tá? Nós explicamos isso aí na aula passada, dizendo o seguinte, olha só, o índice de refração da lente, né? Vamos lá, a lente tem um índice de refração 1,5. O líquido ao qual ela está mergulhado tem um índice de refração 1,7. Ah, mas quando ela está no ar, ela é convergente. Então você coloca assim, a lente está aqui. Se ela está no ar, colocar aqui, ar. Se ela está no ar, o índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da lente é 1,5. Então o índice de refração dela em relação ao ar é maior. E nesse caso, se os raios vêm paralelos, eles vão incidir, né, sendo de forma convergente. Ok. Por outro lado, se essa mesma lente é colocada num meio que tem um índice de refração 1,7 e a lente tem um índice de refração 1,5, portanto menor, ela vai se comportar como uma lente divergente, tudo bem? Porque ela tem um índice de refração menor. Então a nossa resposta aqui vai ser a letra B. Questão 3. Na figura estão representados um objeto e uma lente divergente delgada. Então tá aqui, ó, objeto, foco, lente e outro foco. Aproximadamente em que ponto do eixo óptico vai se formar a imagem conjugada pela lente? Então vamos lá, fazer essa análise, né? Ó, nós temos um raio luminoso incidindo de forma direcionada ao segundo foco, ok? E então esse raio vai sair da lente paralelo ao eixo principal. Um segundo raio luminoso vai incidir sobre a lente paralelo ao eixo principal. Então ele vai passar aqui, ó, de forma divergente. Mas o seu prolongamento vai estar mirando no foco. Tá aí, ó, certo?
E aí, encontrando os dois prolongamentos, vai ser formada a imagem, né? E essa imagem ela é uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Aí você fala assim, em que posição que está formada a imagem? Nós estamos vendo aqui que é o ponto B, né? Então ela vai estar localizada aproximadamente no ponto B. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal. Questão 4. A figura representa um instrumento óptico X. O objeto O e sua imagem fornecida pelo instrumento está posicionado aqui, ó. Então aqui nós vamos ter o objeto aqui e a imagem dele está projetada aqui, certo? É correto afirmar que X é um espelho côncavo, um espelho convexo, um espelho plano, uma lente convergente ou uma lente divergente, tá? Vamos lá analisar. Note que a imagem é virtual, é direita e maior que o objeto. Então devemos utilizar uma lente convergente com o objeto entre o foco e o vértice. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o objeto está entre o foco 2 e o vértice, ok? Você vai ter a incidência aqui de um raio luminoso chegando paralelo ao eixo principal sobre a lente, e aí saindo da lente após duas refrações, passando sobre o foco 1. Ok. Você vai ter um segundo raio luminoso saindo do objeto, ou sendo refletido na superfície dele, e passando pelo vértice da lente, e seguindo em linha reta, sem nenhum desvio, tá? Ele passa pelo vértice da lente, ele não tem desvio. Então ele passa aqui. Perceba que esse raio luminoso e esse, eles não estão se aproximando. Na verdade, eles estão se afastando, tá? Então o que vai se encontrar? Os seus prolongamentos, tá? O prolongamento do raio, do primeiro raio, e o prolongamento do segundo raio vão se encontrar, formando aqui uma imagem. Como essa imagem ela foi formada a partir do encontro dos prolongamentos dos raios, então nós estamos diante de uma imagem virtual. Notadamente, se trata de uma imagem maior que o objeto, ok? E virtual e direita, ou seja, ela está na mesma direção e sentido que o objeto, ok? Então olha aí, ó, trata-se de uma lente convergente, tá? Aí outra coisa curiosa, se eu for olhar as outras alternativas, né? Então vamos colocar aqui. Ah, professor, poderia ser um espelho côncavo? Não, não poderia ser um espelho côncavo, tá? Por que não? Vamos colocar aqui. Se eu colocasse um espelho côncavo, aqui vértice, ok. Se eu colocasse um espelho côncavo, aí colocaria o objeto aqui, né? Se ele tivesse aqui o objeto, eu teria, vamos colocar aqui centro e aqui foco. Eu teria, olha só, isso, né? E eu teria isso, uma imagem de cabeça para baixo, real e menor que o objeto. Nessa posição, ele não funcionaria. Se eu trouxesse o objeto para o centro de curvatura do espelho, eu teria uma imagem também real, de cabeça para baixo, né, invertido, portanto, e de mesmo tamanho. E aqui eu já percebo que eles têm tamanho diferente. Se eu trouxesse o objeto para uma posição aqui entre o foco, né, e o vértice, vamos refazer isso aqui. Aqui, o espelho, pronto. No foco ele não criaria nenhuma imagem, né? Mas se eu colocasse ele aqui, ó, o objeto, pronto. Aí paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. E o outro, vamos colocar aqui. Pronto. Pronto, aí você teria uma imagem virtual, né? Ah, professor, então o espelho côncavo não atendeu a nenhuma situação, mesmo que eu mudasse a posição do objeto, não atendeu a nenhuma situação que se encaixasse no nosso problema aqui. Então, espelho côncavo não faz o menor sentido aí. Espelho convexo também não, porque o espelho convexo só forma um tipo de imagem, tá? Então, vamos colocar aqui, se eu tivesse um espelho convexo,
né? Aí. Se eu tivesse um espelho convexo, o meu objeto está aqui. Então, vamos colocar aqui. Certo? O foco dele bem aqui. Pronto. Pronto. Então, ele iria formar uma imagem menor, né? Direita e virtual. Então, também não se encaixa com essa nossa imagem aqui. Então, não pode ser um espelho convexo. O espelho plano, notadamente, já descartamos ele logo de cara, né? Não tem nem muito o que você analisar. Porque se o meu objeto estivesse aqui, de um tamanho O, a minha imagem deveria estar a uma mesma distância atrás do espelho. E de mesmo tamanho. Não é o caso aqui também. Esse você descarta logo. A lente convergente, nós analisamos, né? Chegamos na resposta, né, da lente convergente. Essa é a nossa resposta. E a lente divergente, ela só formaria um tipo de imagem, que também não corresponde à nossa figura. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Olha o nosso foguete da mediação, decolando para o futuro, ó. Chegou. E questão 5. Um grupo de crianças brincando com uma lente em dias de sol atearam fogo em papéis ao concentrarem a luz do sol nesses materiais. Assinale a alternativa que representa o tipo de lente utilizada, o esboço gráfico, onde se forma a imagem do sol e as características dessa imagem. Então vamos lá. Letra A. A lente empregada deve ser convergente, a imagem é formada no foco, é real, invertida e menor. A lente empregada deve ser divergente, a imagem formada no foco é real, invertida e menor. A lente empregada deve ser divergente, a imagem seja virtual, direita e menor. E, letra D, uma lente convergente, a imagem seja virtual, direita e menor, e uma lente divergente, a imagem seja virtual, direita e menor. Tá? E aí, nesse caso, ó, a lente empregada, né? Aqui, ó, a lente convergente consegue concentrar todos os raios paralelos em um único ponto no espaço, e a lente empregada deve ser convergente. A imagem formada no foco é real, invertida e menor, né? Ou seja, essa daí vai ser a resposta correspondente, ok? Então, olha só, os raios vêm paralelos ao eixo principal, elas vão se encontrar aqui, ó, né? Então, real, invertida e menor. Vamos colocar uma representação aqui. Vou colocar aqui foco 1 e aqui foco 2. Aí tá, coloca o objeto, pode ser mais distante. Aqui, ó. Ok? Aí ele vai passar. E o outro, qualquer outro ponto paralelo, né? Vai passar sobre o foco também. Real, invertido e menor. Tudo bem, pessoal? Então, cadê? Nossa resposta ficou sendo a nossa letra A. Vem aqui comigo. Esta aula de hoje, ela trouxe exercícios, explorou o conceito de lente convergente e divergente, mostrou que, mesmo que uma lente borda fina, que no geral é convergente, dependendo do meio ao qual ela está, ela pode mudar essa característica, a mesma coisa com a lente de borda grossa, ok? E também mostrou os conceitos de foco, vértice e raios principais, como que os raios principais se comportam ao atravessar essas lentes, né, para a formação das imagens, que pode ser real, se for o encontro dos raios, ou virtual, se for o encontro dos prolongamentos dos raios, tudo bem? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.